Olá, bem-vindos ao canal. Aqui é o Oráculo Político. Nós vamos continuar aqui o nosso conjunto de estudos, né? Esse é o quarto vídeo. Eu espero que vocês vejam os outros vídeos, principalmente o primeiro vídeo, para que vocês tenham um pouco em mente a noção do que é esse canal, do porquê que estamos aqui, do porquê que eu estou aqui, no caso. Vale lembrar que esse canal tem uma missão, esse que vos fala também tem uma missão, que é constituir aqui a partir de uma base de entendimento, um conjunto de entendimentos, o que? As elucubrações de coisas que estão prestes a acontecer, né? A elucubração de coisas que estão na iminência de se iniciar e que podem desdobrar em acontecimentos que podem ser, de certa forma, destrutivos para a sociedade. Tudo faz parte de um movimento, de um grande fluxo, de uma grande transição, de um grande fluir, um grande. Nós estamos em suspensão, é como se as transformações estivessem em suspensão, numa graduação no tempo, né? Enfim, pro leigo que está assistindo, se tiver uma pessoa mais leiga assistindo, é como se fosse uma novela uma grande novela com capítulos. Às vezes a gente aparece que não está acontecendo nada, mas tudo está acontecendo. Se você olha, se você sair do micro, né, vamos imaginar aí, se a gente imaginar uma circunferência, você imagina uma circunferência e você der o zoom infinito na borda dessa circunferência, você não vê o raio da curva, você não vê a curvatura, você vai ver uma linha reta. Como muitos acreditam que a Terra é plana. Por quê? Porque nossa visão é limitada, nós não conseguimos ver a curvatura do planeta. A mesma coisa é a história. A história, nós não conseguimos ver a curvatura da história, ou seja, para onde a história está indo. Nós estamos no ponto presente, então a gente acha que não tem nada acontecendo. Não, as coisas estão acontecendo. Nós estamos indo para um lugar. E a função desse canal é a busca pelo entendimento, né? Por quê? Porque as transformações, elas acontecem numa sociedade primeiro a partir do entendimento. É necessário ter o entendimento. Sem ter o entendimento, nós não podemos reagir, né, às transformações. A sociedade precisa do entendimento para reagir às transformações. Então, tem várias transformações ocorrendo e vem o entendimento para reagir a essas transformações. É necessário ter o entendimento. Então, é necessário que tenhamos uma base de comunicação, uma base de um código de leitura, um código reflexivo para que o oráculo consiga receber o entendimento das coisas que estão acontecendo. Sim, aqui esse que vos fala acredita que existe um esclarecimento externo às informações que nós armazenamos. Então nós temos que, de certa forma, a partir de uma sintonia mental, buscar esse entendimento que está pairando, né, numa espécie de ar inconsciente, numa espécie de atmosfera inconsciente, que é o inconsciente coletivo da sociedade. Esse inconsciente coletivo, ele diz coisas e é necessário que nós sintonizemos nossas mentes para que
consigamos captar essas coisas que estão sendo ditas. E essa sintonia é o que eu chamo de base de entendimento. O outro motivo do porquê desses vídeos e o porquê de se titular Oráculo Político é o quê? É a iminência de um colapso. Estamos na iminência de um colapso civilizatório. É extremamente importante dizer isso. E um colapso que eu digo, muitas pessoas vão sofrer, muitas pessoas vão sofrer por dois motivos. Um, ignorância, ou seja, não, a ausência do entendimento já causa o primeiro sintoma do sofrimento, que é a ignorância. E o segundo é o sofrimento físico, ou seja, muitas pessoas vão sofrer fisicamente as consequências dos desdobramentos, das transformações, se não houver uma base de entendimento que faça uma reação às transformações. Embora seja ainda muito cedo imaginar que essas reflexões que eu estou colocando aqui consigam ganhar corpo, no entanto, é possível que algumas mentes importantes talvez entrem em contato com esses vídeos e talvez consigam ter ideias, outras elucubrações, ou espalhar essas ideias de uma outra forma. Mas enfim, esse é o panorama geral. Agora eu vou falar um pouco do que foi falado nos vídeos 2 e 3, que é um pouco o entendimento de que a base marxista faz parte dessa sintonia que eu falo. Muitos vão dizer que isso é uma coisa de esquerda, ou isso é uma coisa dogmática. Não é nada disso. Não é uma questão de ser de esquerda. Isso não é o ponto em questão. Não se trata disso. Não se trata de ser de esquerda. Esse não é o ponto. Eu não estou aqui falando de um ponto de vista de esquerda. Não. Eu estou falando de um ponto de vista da realidade, do caminho para onde está indo a humanidade. Então, quando eu digo a base marxista, não é uma base ideológica, embora Marx ele tenha uma... Se você pegar o pensamento marxista e fizer um cisalhamento no meio, você vai encontrar a base científica, digamos assim, a base teórica fundamental e a base ideológica. A parte que nós estamos buscando é a base científica, a base teórica, a base, digamos assim, que fundamenta a estrutura, né? E não a parte ideológica que vai, digamos assim, ditar o rumo para onde as coisas devem ir, né? É um pouco esse o intuito, né, das elucubrações do oráculo, né? No vídeo 3, nós falamos da base, do embasamento do marxismo, dos três modos de produção, né, que foi falado. O modo de produção escravista, o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista, né? O vídeo meio que passou um pouco por cima desses assuntos. Evidentemente que o vídeo ele serve para que as pessoas se aprofundem depois em outros blogs, outros canais, em outra internet afora aí. E agora nós vamos entrar nas transições. Ou seja, nós vamos mas nós vamos refletir um pouco sobre as transições dos modos de produção. A primeira transição, que é a transição 1, refere-se à transição do modo de produção escravista para o modo de produção feudal. E depois, que é o que nós vamos tratar aqui nos vídeos 4, 5 e 6. Depois haverá a transição 2, que será a transição para o modo de produção capitalista, né, do feudal para o capitalista, que serão outros vídeos aí. No caso, nós vamos falar agora dessas transições. A segunda transição, eu já adianto um pouco, vai ser o mais importante.
Não que a primeira não seja, evidentemente, mas é que a segunda vai colocar o ponto-chave da questão, que é o ponto ah, que eu chamei no vídeo 3 do homem híbrido, a questão do Homo sapiens híbrido, que está prestes a surgir. Não vou entrar em detalhes agora, né? Portanto, apes- esse- antes de começar então a falar da transição 1, talvez essa transição 1, pelo conteúdo que eu vou falar aqui, talvez dure 3 vídeos. Portanto, se você estiver aqui no meio do vídeo, os vídeos duram em média 20 minutos. Então, quando chegar mais para o final, já saiba que vai ter a continuação da reflexão. Eu não vou fazer uma introdução no próximo vídeo, eu vou simplesmente continuar, né? Pois bem, antes de falar aí do, da transição, é necessário, porque assim, eu poderia simplesmente fazer uma documentação histórica, né, acerca do que foi a transição do modo de produção escravista para o feudal, uma espécie de documentação, né? Evidentemente que esse não é o caso, isso não importa. O importante é a base de entendimento que eu estou colocando, porque a função colocada aqui é a base de entendimento. Não é necessariamente. Lógico que para entender a base de entendimento, para que se tenha acesso à base de entendimento, é necessário conhecer a história. Então é necessário conhecer que existiu o Império Romano, que existiram as antigas civilizações, que existiu o Egito Antigo, né? Que existiram, que existiu o surgimento do cristianismo. É necessário ter o conhecimento da história. Eu não vou aqui contar como surgiu a civilização romana, não. O que eu vou falar aqui são os conceitos que vão dar a base de entendimento para que se tenha noção das informações do oráculo, certo? Então, muito bem. Quando a gente começa a falar da transição, né, do escravismo para o feudalismo, nós temos que ter em mente que existe um grande processo que começou desde o início da humanidade até esse ponto, que é o que? É um período da humanidade que se intitula de classicismo, um período clássico no qual o homem ele estava em proximidade com a natureza, ele estava imerso no mundo da natureza, ele não tem a identidade própria. Nesse sentido, há uma linha de trajetória. O que é essa linha de trajetória? É a trajetória da noção, ou melhor, da mitologia, né? Ou seja, do caminho que a mitologia vai. Então eu coloquei uma linha aqui, nós vamos, se você quiser pausar depois, para ter um entendimento, nós temos aqui desse lado esquerdo o politeísmo, ou seja, o politeísmo é a primeira estruturação mitológica da mente humana, né? Por quê? Porque o politeísmo ele surge num período, no momento em que o homem ele está imerso na natureza, né? Então o homem não enxerga a distinção, ele não consegue se identificar por si mesmo sem ter a associação com os elementos da natureza. Então, as, as religiões mais antigas, e isso nós vemos, por exemplo, nos casos das tribos indígenas brasileiras e africanas, mas isso ocorreu também na Grécia Antiga, embora na Grécia Antiga existisse o, a fusão, né, a morfologia, o antropomorfismo entre homem e deuses da natureza, essas coisas existiam também nas tribos indígenas brasileiras. O que acontece? Isso acaba ocasionando na crença entre vários deuses,
o Deus relacionado a, ao céu ou ao mar, o Deus dos mares, o Deus das águas, o Deus do fogo, o Deus do amor, da sexualidade, o Deus das árvores, o Deus que é um tigre ou um Deus que é um dragão. São elementos que se vinculam, que são resultantes da vinculação próxima do homem com a natureza. É o homem inserido na natureza. Então, vou fazer um círculo com o homem dentro, ou seja, ele não se identifica fora da natureza, né? Ele está imerso. Essa é a situação que originou o politeísmo, né? Que está nas origens da raça humana. Então, no período clássico, houve uma evolução que vai do politeísmo para o monoteísmo. E o monoteísmo, e aí falando da civilização ocidental, no caso, a civilização europeia, eu sei que muitos podem criticar isso, mas é, é um- serve como principal exemplo para a base de entendimento. O monoteísmo ele já vem como uma resultante do afastamento do homem em relação à natureza, o que cria a ideia de uma abstração de Deus, ou a abstração dos deuses em um único Deus. Isso começou o quê? Isso começou onde? Com o cristianismo. Ou seja, Cristo, ele insere a ideia de apenas um Deus que governa todos. Ou seja, como Deus governa todos, nós todos somos irmãos, filhos de Deus. Ou seja, é uma ruptura, já é uma ruptura com a ideia do politeísmo, com a noção do politeísmo. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, nesse momento aqui, foi o momento em que houve um afastamento, um período civilizatório de afastamento do homem em relação à natureza. Ou seja, como, como houve um afastamento, nesse afastamento o homem se identifica. E quando ele se identifica isoladamente da natureza, a ideia do Deus, a ideia dos deuses, dos vários deuses, conectados com a, o simbolismo dos elementos naturais, ele deixa de existir e passa a ser abstraído na ideia de um Deus único, de um Deus que é universal a todos, um Deus que já é uma ideia já mais abstraída dos elementos da natureza, por conta desse afastamento. E essa abstração criou a noção do Deus único. Isso começou com o cristianismo, porque o cristianismo, ele, enquanto que uma ideia revolucionária na época do Império Romano, essa ideia revolucionária que criou a noção de irmandade entre os homens, essa ideia ela estruturou a noção de um único Deus. Essa estruturação ela foi moldando, ela foi sendo assimilada ao longo de alguns séculos pela, pela estrutura política da época, que vai originar a Igreja Católica. A Igreja Católica ela surge séculos depois, né, do surgimento da ideia do cristianismo, né, do Cristo e do único Deus. O que isso tem a ver com a crise do modo de produção escravista? Nós vamos ver na continuação.